Shalom, shalom, eu sou a Morá Kayá. Estamos de volta aqui nesse espaço judaico com testemunho de Rabbeinu Yeshua, o Mashiach de Israel. Vamos estudar hoje mais interpretações judaicas da Brit Hadashah. Hoje vamos ver as questões das línguas, que são proferidas nas reuniões ditas línguas estranhas. O que são elas? Se são procedentes da nossa tradição, de onde vieram essas línguas? Isto existe no judaísmo? Isto já existia no tempo de Rabbeinu Yeshua? Vamos ver todos estes tópicos hoje. E também vamos entrar nas questões de cânticos espirituais, porque realmente estes, com certeza, temos menções menções dos sábios, menções dos grandes tzadikim, do Tanar, Baruch Hashem, da Torá, cânticos de elevações, cânticos ditos da alma, Baruch Hashem, para engrandecimento e louvor a Hashem, Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. Tudo isso é para engrandecermos a Ele, toda a nossa vida, todas as nossas ações. O objetivo principal é servir o Eterno, e o serviço divino é nada mais, nada menos que adorar a Ele, bendizer a Ele, elevar a Ele os nossos louvores, as nossas gratidões, as nossas apreciações. O sentido da vida é amar a Deus. Quando você ama a Deus, você ama a si mesmo. É uma blasfêmia dizer isso, porque você é Deus por acaso? O Eterno está dentro de nós. Ou seja, quando eu amo ao Eterno, eu estou fazendo o trabalho de colocar a roda da vida para girar, colocando a roda da vida para funcionar. E esse vai e vem é que faz tudo de bom acontecer. Baruch Hashem. O texto que vamos basear o nosso shiur para início é o texto da profecia de Yeshayahu, capítulo 28. Nós vamos ler o versículo 1 até o 15. Vamos fazer essa leitura para iniciarmos aqui a compreensão deste assunto. Baruch Hashem. Ai da coroa de orgulho dos bêbados de Efraim, e de sua beleza que parece gloriosa, mas é como uma flor que fenece no centro do vale fértil, dos que já estão caídos sob o efeito do vinho. Eis que o Eterno tem preparado um forte e poderoso açoite, que é como uma tormenta de granizo, uma tempestade de destruição, um temporal de águas que tudo alaga e varrem a terra com violência. A coroa de orgulho dos bêbados de Efraim está esmagada sob muitos pés, e fenecida a flor de sua glória. Beleza que está no centro do vale fértil será como um figo antes da estação de colheita, que, ao ser visto, é colhido e imediatamente engolido. Naquele dia, somente o Eterno dos Exércitos será a coroa de glória e o ornamento que dá valor para o restante do povo. Seu espírito inspirará a mente dos que estão emitindo julgamento e será a força dos que se voltam da batalha e se refugiam na cidade. Mas, infelizmente, também estes foram seduzidos pelo vinho, e da bebida se perderam. O sacerdote e o profeta também pecaram pela mesma causa. Confundem-se por causa da bebida. Enganam-se da percepção de tudo. Vacilam no pronunciamento do juízo, pois todas as mesas estão imundas, manchadas por vômito, e não há um lugar que esteja limpo. Para que se poderá transmitir o conhecimento? A quem se poderá fazer compreender? A quem se poderá fazer compreender a mensagem de Deus? Há lactantes que já não são mais levados ao seio? Terá que ser de preceito em preceito, linha por linha. Um pequeno trecho aqui, outro ali. Parece ao povo que eles falam com lábios balbuciantes e com linguagem que desconhecem. Embora lhe dissessem, oferecei repouso ao cansado, e assim encontrareis alívio, não quiseram ouvir. E, portanto, a palavra do Eterno
lhes tem que ser apresentada preceito por preceito, linha por linha, um pouco daqui e um pouco dali, para que possam seguir o caminho. Porém tropeçaram e caíram de costas, ficaram despedaçados, enleados e retidos. Ouvi, pois, a palavra do Eterno, ó escarnecedores, desencaminhadores do povo que está em Jerusalém. Porque dissestes, fizemos um pacto com a morte, e com o Sheol estabelecemos um convênio. Quando bater o açoite, não nos alcançará, pois da mentira fizemos nosso refúgio e na falsidade nos ocultamos. Proclama, pois, isto, Adonai, eis que ponho por fundação em Sion uma pedra testada, uma pedra angular preciosa, que será uma fundação segura, não se apressará aquele que tiver fé. Vamos parar por aqui. Eu acrescentei o versículo 16, Baruch Hashem. Esta pedra, logo para iniciar, todo mundo já sabe quem é, né? A pedra que será a pedra de esquina, a pedra que será o fundamento. Lembre-se do sonho de Nebuzaradan, que é o Nabucodonosor, lembra-se dele? Quando ele via aquela estátua que existiam todos os reinos que haveriam de dominar a terra, né? E por fim crescia uma árvore, né? E a árvore grande, por fim vinha uma pedra grande, como uma montanha, e caía no pé dessa estátua e despedaçava toda ela. E por fim, depois da queda da estátua, de ser estilhaçada toda ela, nascia uma árvore grande, Baruch Hashem, né? E todas as aves dos céus vinham e pousavam nela, faziam ninho, os animais vinham para a sombra dela, né? Que é isso? O desenrolar de todos esses acontecimentos, os acontecimentos do fim dos tempos, né? E a pedra é o Mashiach, essa pedra aqui, que vai quebrar os reinos, que vai despedaçar os impérios. E no lugar disso vai nascer uma árvore grande. Essa árvore é a Torá, porque tudo que está no Tanar, ou na Torá, ou na Brita Hadashah, que fala de etz, de árvore, está se referindo à árvore da vida. E a árvore da vida é a Torá. Então, por fim, quem vai estar estabelecido na terra? A Torá. E todas as aves dos céus, os animais da terra virão para a sua sombra. Ou seja, todos os seres, todos os viventes que ainda sobrarem após a destruição dos impérios. Todos eles estarão à sombra da Torá. Todos eles estarão debaixo da Torá. Baruch Hashem. Certo. Vamos voltar para o tema do vídeo, que é a questão das línguas estranhas. Eu já contei para vocês aqui no canal que provavelmente esta religião de onde nós saímos, ela é formada a maior parte das pessoas que estão lá, não estou dizendo que são todas, mas boa parte das pessoas que estão lá são das 10 tribos perdidas, né? Que estão espalhadas ainda por todo o mundo. Por que eu digo isso? Porque lá existe uma ilusão de um serviço ao Eterno, de um serviço ao Deus do céu, Criador. Existe uma ilusão de uma religação com a divindade, que é a religião, né? Uma religação com a divindade, aquele que criou tudo, o céu e a terra. Baruch Hashem. E as almas divinas, as almas que são filhos de Israel, eles têm vontade de voltar para seu pai. Porque eles nasceram para conectar-se com seu pai. Todo israelita, ele tem no DNA dele a fome de Deus. Se ele nasce em uma situação onde ele está sequestrado, como é o que aconteceu aqui no Brasil com o nosso povo, ele vai aprender o beabá do sequestrador. Mas no DNA está intrínseco ali a sede da divindade. Então, no caminho que ele aprendeu a seguir para encontrar a divindade, ele vai. Certo? Então, quando nós referimos as 10 tribos perdidas,
no texto bíblico, no texto do Tanar, geralmente é chamada de Efraim. Por que as 10 tribos é chamada de Efraim? Porque Efraim é o primogênito. E Efraim era o líder, né, das 10 tribos quando se separou das outras duas. Entende? Então, o povo de Efraim, ou seja, o povo que era liderado por Efraim, se refere às 10 tribos perdidas. Certo? Então, esse texto aqui, não está falando dos Yehudi, dos descendentes de Judá e de Beniamim, certo? Que também estão por aí, alguns perdidos também, certo? E no final eles serão reunidos junto com as 10 tribos, todos serão reunidos. Mas este texto está falando literalmente destas 10 tribos perdidas, que eram encabeçadas por Efraim. Efraim, o filho de Yosef, o segundo filho de Yosef, que Jacó Avinu abençoou como primogênito. Né? Mesmo que ele nasceu após. Né? O que isso nos remete? Né? Esta religião, ela nasce após, não é assim? Porque inicialmente não era nem chamada religião, porque judaísmo não é religião. Né? Esse termo religião, após ser construído outras falsas formas, né, de se encontrar a divindade. Então, os judeus receberam o nome de religião judaica por conta do povo judeu, e as outras têm, cada um, né, dependendo do que segue, é o nome da religião. Mas no final das contas, o povo de Israel, eles têm Torá e Mitzvot. O que é Torá e Mitzvot? O DNA da alma. Ou seja, Torá e Mitzvot é o que todos devem fazer. Né? Lembrando que Torá foi dada no deserto. Torá não foi dada no país de Israel, na terra de Israel. Para dizer assim, não, aqui é só nossa. Não tem isso. Né? Se algum judeu está ensinando isso, ele está errado. Porque Torá foi dada para todos. Inclusive, o Eterno proclamou no Monte Sinai, no lugar neutro, no deserto. Deserto é terra de ninguém. Quem estava no pé do monte? Todas as 70 nações tinham representantes ali. E o povo de Israel. É claro que o povo de Israel tomou para si a responsabilidade da Torá. Aceitou a Torá. Ou seja, o povo de Israel disse, faremos e ouviremos. Peraí, nós vamos começar a praticar a Torá e depois a gente entende. Foi assim que eles disseram. Né? E os das 70 nações, não, eles ficavam achando ruim do que estava recebendo de bom. Então perderam, né? Vamos colocar assim, perderam de ser sacerdotes para Deus. Por quê? Porque rejeitaram. Não é porque a Torá não foi dada para eles também. Foi dada. Inclusive está aí para todo mundo. Quem quiser, venha e beba e coma, não é assim? Quem quiser, coma da árvore da vida, beba. Beba sem pagar dinheiro. Tá escrito, compre sem dinheiro. Assim está escrito. E beba desta água, porque era para todos. Baruch Hashem. Então, Efraim, ele aparece com uma coroa de orgulho de bêbados. Está dito aqui. A coroa de orgulho de Efraim é o seguinte: nós somos os eleitos, nós vamos ser salvos, vamos morar no céu 7 anos, vocês vão ficar aqui queimando, depois nós volta e expulsa vocês e toma tudo é nosso. Coroa de orgulho de Efraim. Efraim é orgulhoso, certo? Vocês perderam, agora é nós, agora é nossa vez, o povo eleito, é nós, vocês perderam. O texto está falando que é a realidade. Só que tem uma palavra que após a coroa de orgulho deles, que é bêbados. Bêbados. O que faz um bêbado? Fica zonzo, fica tonto, fala bobagem, né? Fica desconectado da realidade. É assim que é o bêbado. Né? E o Eterno está dizendo que vai trazer para eles açoite. Né? A gente leu aqui. Eles estão caídos sobre efeito de vinho. Que vinho é esse? Bebeu, é a pessoa que bebe, né? Povo da religião não, o povo da religião nem bebe.
Que vinho é esse? Qual foi o fruto e a bebida que Adão e Rava tomaram, comeram para poder cair? A uva, o vinho. Eles continuam se embebedando do pecado original. Qual é o pecado original? Você vai descobrir quem é Efraim agora. Qual é o pecado original de Adão e Rava? Eu já disse aqui no canal, vou repetir para vocês. 3 pecados originais, né? Um pecado, 3 que se tornam um, e ainda tem um quarto. Porque a gente sabe que para fazer plenitude de universo tem que ser o número 4, né? Pois foi 4 mesmo. Primeiro pecado, e Efraim ama. Efraim, primeiro lugar, Efraim. Se for fazer competição, Efraim é primeiro lugar da lista. Qual é o pecado? Idolatria. Esse foi o primeiro pecado de Adão e Rava. Por quê? Porque na hora que eles comem do fruto, a consciência deles cai. Ou seja, aquela visão que eles tinham ampla, que Deus era sobre todos, que Deus sabia tudo, que eles não, diante de Deus eles não eram nada. Porque eu vou contar uma história para vocês. Salmo 92, se eu não me engano. Salmo 98. Foi o primeiro Teilim dito no universo por um homem. Anota aí. Primeiro Teilim dito no universo por um homem da boca de Adão. Adão disse Teilim 98. Quando os animais, né, perceberam Adão no paraíso, onde Adão foi criado, que eles viram a beleza de Adão, que Adão era lindo. Adão tinha a luz do sol nele. Adão era grande, não era como a gente é hoje. Eles eram enormes, eram gigantes, grandes, da altura de um malar. No Apocalipse é dito, o homem tinha a altura de um malar. Eles tinham a mesma altura de um malar, ele era grande, coisa vamos botar aí uns 100 metros de altura, certo? Aquele ser lindo, brilhando, e a aparência perfeita, feito pela mão de Deus. E aí os animais, né, as plantas, que tudo ali, eles comunicavam com Adão. Adão ouvia os animais, não que eles falavam como uma pessoa fala, mas ouvia no sentido do que o animal queria, o que o animal estava sentindo. Ele via a essência dos animais. E Adão, ele ainda estava colado em Rava ainda era as costas dele ainda. Atrás era Rava, na frente era o homem, o Adão. E ele desce aquela coisa bonita, né? Aparece aquela coisa bonita. E todo mundo, né, fica admirando ele. Falou, esse aí deve ser o Criador. É esse aí que fez a gente. E começaram a querer fazer devoção a Adão, por causa que Adão era esplêndido. De toda a criação, o ser mais esplêndido era o homem. O Adão, que na verdade não é um homem macho, é um homem misturado com uma mulher. Era um ser híbrido. O Adão era o homem e a mulher junto. Certo? Quando os animais viram aquilo, falou, nossa, esse aí que é... Entende o que eu estou dizendo? O Adão abre a boca e a primeira coisa que o Adão e a Rava, né, juntos os dois, falam é o Teilim 98, que por revelação divina, David Meller escreve. E David Meller descobre todas essas coisas. Quem falou foi tudo visão noturna que ele tinha, revelação. Ele via o que aconteceu no passado, ele via tudo da vida. Via futuro da vida, era assim. Baruch Hashem. Então Adão declara que o eterno, o criador de todas as coisas, é que é o poderoso. Baruch Hashem. Vamos ler, né, o Teilim 98, diz assim, um Teilim, entoai para o eterno uma nova canção, pois maravilhosos são seus feitos, sua destra, seu braço santo lhe trouxeram triunfo. O Eterno fez com que todos os povos percebessem seu poder salvador e sua justiça. Lembrou sua bondade e sua promessa fiel à casa de Israel. Até os mais longínquos confins da terra testemunharam a salvação do nosso Deus. Que toda a terra aclame o Eterno e prorrompa em cânticos, expanda-se em júbilo e entoe músicas, com harpa, com vozes harmoniosas. Apresentai Teilim ao Eterno, com trombetas, com o som do shofar,
Aclamai ao Eterno, brame em louvor o mar, e em sua plenitude o mundo e todos os seus habitantes. Com palmas se manifestam os rios, e o cantar dos montes ressoa um uníssono, para aclamar ao Eterno que vem julgar a terra. Sim, ele julgará o universo com justiça e os povos com equidade. É impressionante a profecia de Adão. Adão viu o mundo inteiro após ele ali estar naquele momento. Ele viu o julgamento dos povos. Adão viu do início ao fim da criação. Daí a gente tira a consciência. Estelim é a primeira fala de um homem. O que é que isso nos mostra? Mostra que Adão ele tinha plena consciência de tudo. Aí quando a gente vai julgar a questão do primeiro pecado, a gente diz, Adão era bobinho, caiu na conversa da cobra. Não! Ele sabia que existia uma necessidade de elevar o mundo caído, que já tinha caído antes mesmo dele ser criado. Certo? Não vamos nos ater nisso, porque eu falei muito sobre isso no tempo lá da Parashat Bereshit. Vocês podem entrar lá no canal, entrar aqui no canal, nas playlists de Parashat, voltar lá na Bereshit. Eu falei bastante sobre isso, não tem necessidade de eu alongar aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Adão, na hora que ele come do fruto, que ele acha que ele vai manter essa consciência aqui, ele acha que ele vai manter. Ele fala, não, eu já sei tudo, vai dar certo. Tipo assim, como se você hoje, vamos botar aqui um exemplo aqui. Hoje eu tenho mais consciência, muito mais consciência do que há 20 anos atrás, certo? Sobre a espiritualidade. E aí alguém falasse assim para mim, olha Paula, volta no tempo, que você pode ganhar tal coisa. Se você voltar no tempo, você vai ganhar o dobro do dinheiro, da honraria, sei lá, alguma coisa boa que você vai ganhar se você voltar no tempo 20 anos. Aí eu digo assim, ó, se eu voltar com a consciência que eu tenho hoje, do que eu já sei hoje, tudo bem, eu vou voltar. Porque se eu perder essa consciência, eu não vou ganhar nada, eu vou só perder. Entende o que eu tô falando? Só que Adão, ele não se aconselhou com ninguém. Ele conversou com o Havá e com a serpente, né? E Havá já tinha comido. O interesse de Havá era que ele também comesse. Então Havá forçou Adão a comer também. É dito pelos sábios que Havá bateu em Adão com um galho de uma árvore. O que quer dizer isso? Quer dizer que Havá era violenta, pegou um pedaço de pau batendo no marido dela? Não, isso está dizendo que ela forçou ele com a questão do entendimento da árvore da vida. Porque ela falou assim, a gente tem que descer lá. A árvore da vida é as Sefirot. Ela falou, a gente tem que descer, tá vendo que a gente está aqui em cima em Beriá, a gente tem que ir lá para Malhut. Então ela fez todas essas colocações com ele, muito mais coisas que a gente aqui não tem acesso ao que eles dois conversaram, mas eles conversaram muita coisa, elevadíssimas, né? Então, primeiro pecado de Adão, idolatria. Por quê? Porque quando ele perde essa consciência enorme que ele tinha aqui, que a gente vê que ele tinha, ele começa a achar, logo que é dito ali depois que ele come, que ele se escondeu, não é assim? E ele se escondeu, ele comeu e se escondeu, para que Deus não soubesse que ele tinha comido. Gente, quando Adão tem essa atitude de se esconder, Adão já começa a achar que é uma figueira, né, que algo físico vai poder tampar ele de Deus, ou seja, algo tem mais poder do que o próprio Deus. Isso denota idolatria. E não somente isso, porque a cobra fala o seguinte, vocês podem ser como Deus, come que vocês vão virar Deus. Adão também teve essa questão de, não, peraí, se eu comer aqui, ó, eu tenho acesso a toda a bondade, mas se eu tiver acesso ao mal, então eu também vou ter, né, o poder. Então, almejou, né, ser algo que, né, fosse equiparado, Hasver Halila, nunca, equiparado à força do Eterno, idolatria. Olha só, o vinho, o que é que faz com a pessoa? Primeira coisa, idolatria. Efraim está na idolatria. Onde tem idolatria, provavelmente Efraim está lá. Efraim está bebendo vinho até hoje, está bêbado. Segundo pecado que Adão faz, assassinato. Por quê? Porque quando alguém peca, transgride, ele cria para si uma sentença de morte. Certo? E Efraim, o que Efraim está fazendo com a idolatria dele? Com a idolatria, com as blasfêmias, né?
com os adultérios, que é o adultério da Torá, da palavra do Eterno, a alteração do texto, isso nós vamos ver hoje também. E isso causa o quê? O segundo pecado, que é uma sentença, sentenciando não somente ele, mas todos aqueles que seguem ele. Ou seja, porque geralmente são grupos, né? E ali os líderes vão encabeçando para poder fazer uma fila para jogar todo mundo no Gueinã, no abismo. Efraim está assim, nessa fila aí, caminhando para cair no abismo. Terceiro pecado, acabei de falar, adultério. Relações sexuais ilícitas, por quê? Porque ali aconteceu, no primeiro momento do pecado, aconteceu uma relação sexual de 4 seres. Os 4 estavam todos ali naquela orgia. Aconteceu uma orgia sexual ali. Porque o prazer foi tão grande da bebida, daquele vinho, que não é igual o vinho de hoje. Era algo muito esplêndido. Era o vinho do paraíso, né? Então aquilo deixou eles muito alterados, né? Como se tivesse tomado drogas fortes, como fosse o êxtase aqui na Terra. Eu nem sei que droga que é forte aqui, que eu nunca... Baruch Hashem, nunca me envolvi com essas coisas, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Como se tivesse usado uma heroína, algo muito forte, que deixou eles fora da consciência, baixou totalmente a consciência deles. E ali virou uma coisa. Porque a serpente queria colocar seus filhos no mundo. Para isso, ela precisava da semente do homem. Então, Efraim, ele está fazendo essa mistura. Efraim está no meio dessa palavra feia de falar, né? Dessa alegria entre casais, para não falar palavras feias. E aí, não tem isso não, lá não. As pessoas são dignas, Baruch Hashem. Muitos são dignos mesmo, Baruch Hashem, né? Mas temos aí que a gente tem notícia que Papai do céu tem a misericórdia. Mas não é só desse pecado na vida física que eu tô falando, não. Eu tô falando espiritualmente dizendo, porque pega-se coisas impuras e mistura com o que é puro. Isso é essa coisa aí que eu falei, isso é relação ilícita. Quando você junta o que é puro com o que é impuro, antes fosse frio ou quente. O que é sujo, suja-se mais. O que é limpo, limpa-se mais. O Eterno detesta a mistura. Ok? Entende? Efraim é o rei da mistura. É o rei do liquidificador. Joga tudo lá dentro e bate. Certo? Então, estão todos bêbados com o vinho do primeiro pecado ainda. Este é Efraim. E o vinho deixa ele cambaleante. Né? E o vinho, a gente sabe que o vinho na Torá, né? Fora essa questão do primeiro pecado, o vinho denota alegria. Então, quando tem as reuniões de Efraim, né? Por conta que ele está fora da realidade espiritual verdadeira, ele está ébrio espiritualmente falando, ele fica alegrinho demais e começa a dar passinhos de bêbado, a rodopiar, né? A suar todo e vai para lá e vai para cá, vai fazer espetáculos, certo? Fazer espetáculos. Tudo baseado nas emoções. Por quê? Porque somente assim para poder a pessoa se interessar pela mentira. Certo? Porque tem que existir alguma coisa que vai fazer com que aquela pessoa se sinta motivado. Né? Se não tem o Eterno, se não tem a luz da Torá, se não tem a vida eterna que é a Torá, precisa ter algo que impulsione o corpo, né? E o corpo precisa de quê? De algo que faça de prazer a ele. Precisa de prazer. Então, precisa de músicas envolventes. Tem muito isso lá em Efraim. Não é verdade? No começo, para mim poder, quando eu estava saindo de Efraim, assim, que eu não saí de Efraim, eu sou Efraim, Baruch Hashem. Saindo do vinho de Efraim, que Efraim bebeu, eu tive que fazer jejum de língua. Jejum de língua vários dias, muda, calada, quieta, para não cantar as canções que Efraim costuma cantar nesses lugares. Por quê? Porque é bonito, não é feio, não. É bonito, é envolvente, é emocionante.
É para fazer chorar. Ou então para fazer... Vai para lá, vai para cá, vai para frente, vai para trás, não sei o quê, mas não sei o quê. Por quê? Porque a pessoa tem que se animar. Entende? Se não tem a espiritualidade verdadeira, tem que ter algo da fisicalidade que incentive, senão o povo não fica. E olha, você sabe muito bem que o povo ainda rapa o peito. Porque quando o Etserará cansou daquela palhaçada, o Etserará quer mais, é festa, é verdadeiramente cair na baderna. E aí sai, volta, vira bagunça. Não é assim? Então tá. Então vamos agora fazer a leitura em Atos 2, capítulo 2, versículo 1 até 11. Nós fizemos essa leitura na Brita Hadashah esse mês. Eu vou fazer aqui a leitura de novo. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Shavuot, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio dos céus um ruído, como se fosse um vento, e forte, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhe apareceram umas línguas como de fogo, e se distribuíram sobre cada um deles, e pousou sobre eles, todos, e ficaram cheios do Ruach HaKadosh, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Ruach lhe concedia que falasse. Habitavam então em Jerusalém e Yehudim, homens piedosos de todas as nações debaixo dos céus. Ouvindo-se aquele ruído, ajuntou a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar sua própria língua. E todos pasmavam, se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus, todos eles, que estão falando, como é que ouvimos cada um falar na nossa própria língua, onde nascemos? Nós somos partos, medos, elamitas, da Capadócia, do Ponto da Ásia, da Mesopotâmia, de Yehuda, da Frígia, de Panfilha, de Mitzraim e outras partes da Líbia e próximos a Cirene também. Forasteiros romanos, tanto Yehudim como prosélitos, cretenses, árabes. Nós os ouvimos em nossas línguas falar das grandezas de Elohim. Então, isso já foi ensinado para a gente lá, já foi discutido e aprendido na Brita Hadashah de Shavuot. Vocês podem voltar o vídeo lá e olhar. Então aqui, quando o Eterno desce no Monte Sinai, ele fala todas as línguas. O Eterno fala as 70 línguas junto com o hebraico, tudo junto, ao mesmo tempo. O Eterno faz isso, só o Eterno pode. Por quê? Porque, como eu disse, a Torá foi dada para todos. A manifestação de Shavuot, nesse dia aqui, foi como no Monte Sinai, parte, Não foi exatamente como, mas fogo também apareceu, como línguas de fogo, não era uma língua de fogo, era como uma vela acesa na cabeça de todos eles. Por quê? Porque a manifestação do Eterno em Shavuot foi através do fogo. Não foi? O monte fumegava, pegou fogo o monte, levantou do chão e ficou suspenso, queimando. Então, aquilo ali foi para confirmar aos Talmidim de Yeshua que o Eterno estava novamente entregando uma aliança com eles, renovando a aliança. Essa é a Brita Hadashah, que eu falei lá no vídeo. Aliança renovada, porque a aliança foi feita no Sinai. E o Eterno estava renovando com os Talmidim de Yeshua, que somos nós, Baruch Hashem. Qual é a aliança do Eterno? A Torá. Mas, como o Eterno manifestou em todas as línguas, eles também eles começaram a falar todas as línguas, porque naquele momento, como era uma festa de peregrinação, havia de todas as nações ao redor, pessoas ali. A gente leu no texto, todas as nações que há debaixo do céu. Baruch Hashem. Isso quer dizer que eles falavam línguas estranhas para os Yehudim. As línguas não eram estranhas para as pessoas das outras terras que estavam escutando. Pelo contrário, para eles eram exatamente a língua deles. Inclusive, eles ficaram admirados. Por que eles estão falando a língua que eu nasci? Não é língua estranha. É língua estranha para o Yehudi. Certo? Baruch Hashem. Então, vamos ler também o texto de Efésios 5, 19, 20, para a gente ver o que acontece aqui neste texto de Efésios. Baruch Hashem, eu vou fazer a leitura do 18, do 17, 18 e 19. Vamos fazer a leitura. Efésios 5, 17, 18 e 19. Por isso não sejais insensatos, mas entendidos de qual seja a vontade do Altíssimo. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Ruach,
falando entre vocês em Teilim e hinos e cânticos espirituais, cantando e melodiando ao Eterno, ao tetragrama, tá escrito aqui, no seu coração. Tá vendo aqui? Como é que é? Não é para ficar novinho, não é para ficar não. Você tem que ser sensato. É para falar em Teilim. Não é assim que judeu reza? Com Teilim? Exatamente. É para cantar e melodiar o Eterno com cânticos espirituais, hinos. Os hinos é os Halel, os Halel. Os Halel também a gente encontra no Teilim. Esse hino aqui que coloca em português é Halel. Halel é os Teilim do 113 ao 118. Isso é hino, Halel. Certo? É Teilim também. Agora, o que eu quero pegar com vocês aqui é cânticos espirituais. Baruch Hashem. O que são os cânticos espirituais que são mal interpretados por Efraim hoje? Efraim que está perdido, certo? Efraim que está no vinho. Cânticos espirituais são melodias sem letra. Melodias que a nossa alma solta quando estamos felizes e cantando ao Eterno hinos. Ou Teilim, que os hinos são os Teilim também, os Halel. Vou dar um exemplo. Eu vou fazer um vídeo para vocês de hebraico, eu falei lá no grupo, sobre o Lael. Que a gente cria malachim, cria anjos, fazendo no final do Lael, batendo palma assim, ó. Ó. Esse com esse, 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 ó. Pra poder fazer a Sefirá vibrar, ó. A Sefirot tá vibrando, ó. Não, esse aí já é outra, né? O do Lael, ó. Canta com tua alma. Solta essa coisa linda. E alguém já fez a melodia essa. Mas você pode cantarolar algo para Deus. Isso é cântico espiritual. O que é espiritual? Cântico do Ruach. O que é o Ruach? É tua fala. É tua voz. Solte tua voz. Certo? Faça. Quem nunca viu um judeu cantando assim? Isso é do nosso povo, isso chama cânticos espirituais. Baruch Hashem. Olha da reza da noite. Isso se chama cânticos de Ruach. Cânticos espirituais. Ó. Você pode inventar, vamos botar a palavra inventar. Você pode soltar da tua alma, dentro da tua casa, a hora que você quiser, se conectar com a divindade. Na hora da reza, começa a soltar os cânticos espirituais. Isso alegra o Eterno. Dança para o Eterno. Nosso povo é um povo alegre. Uma coisa é você fazer algo consciente do que você está fazendo. Outra coisa é bagunça. Certo? É rodopiar com bagunça e sair por aí levantando a saia ou quebrando as cadeiras. Isso não agrada ao Eterno. Mas se você fizer algo com kavaná e com intenção e soltando toda a alegria do teu ser para o Eterno, que seja cantarolar como eu estou cantarolando aqui, isto é elevadíssimo. Agora ficar churubican, churubará, churuarará, caracatá, barajotô, bararelê, isso não é nada espiritual. Isso é o vinho do orgulho de Efraim. Eu vim de lá. Vou falar para você, quem fala isso aí é os maiorais lá dentro. Quem que pode, os espirituais que falam assim, é os que são usados. Usado mesmo. Tá? Eu peço desculpas a quem solta isso, né? De uma forma, vamos colocar assim, sem, como é que eu posso dizer, sem intenção de fazer maldade. Mas entenda, isso são repetições vãs.
certo? E Yeshua pregava sobre isso. Não devemos fazer como os pagãos que fazem vãs repetições. A gente tem que se lembrar que essa religião criada por Roma é mistura de judaísmo com paganismo. Entende? A tua prática judaica tem que seguir a tradição de nosso povo, o que foi instaurado na Torá e no Tanar. Nós seguimos os escritos de nosso povo. Baruch Hashem. O profeta Yeshayahu também vai falar sobre os cânticos espirituais. Vamos ler em Yeshayahu 42, do versículo 10 ao 12. Vamos fazer a leitura. Erguei ao Eterno uma nova canção. Exaltai seu louvor desde os confins da terra. Vós que pelo mar navegais, e tudo que nele está contido, suas ilhas e todos os seus habitantes, que com cânticos elevem sua voz, os desertos e suas cidades, as aldeias habitadas no deserto de Quedar. Entoem melodias, os que habitam entre as rochas, o cume dos montes, clamem com alegria e em alta voz, que glorifiquem o Eterno e proclamem nas ilhas, seu louvor. Baruch Hashem. Toda vez que vocês veem no Tanar, na Torá, escrito sobre ilhas, pode saber que está falando das Américas, certo? Isso aqui, o Yeshayahu, ele tem noção de que vai chegar o povo de Israel até as Américas, certo? Por profecia. Então ele já está avisando, ó, vocês que estão aí, ó, no Brasil, entoem louvores, melodias, tá entendendo? Não é letras, ele não está falando assim, ó, entoem letras, poemas ao Eterno. Ele está dizendo melodias, só o cantarolar, o soltar o ar, ó, o vento, o ruach, deixa seu ruach bendizer o Eterno. Certo? Então, isso é prática de nosso povo. Isso é mandamento de Deus, porque é Deus que fala na boca do profeta. É Deus que quer que o povo faça isso para ele. Certo? Então, você que já é acostumado a fazer, soltar palavras, palavras não, hein? Melodias, sons, né? E ficar feliz com aquilo espiritualmente e entregar para o Altíssimo, faça, é bom. Agora não inventa idioma que não existe, que isso aí já é vinho de Efraim. O vinho de Adam lá. É bêbado que faz isso. Isso é coisa de bêbado. Certo? Vamos começar a ter discernimento das coisas. Baruch Hashem. Vamos voltar para a Brita Hadashah e vamos ver outros textos que vai nos falar sobre estas coisas. Baruch Hashem. Vamos abrir 1 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta. No capítulo 14, o versículo 5. Vamos ler juntos. Quero que todos vocês falem em outro idioma, mas muito mais que anuncie a palavra. Quem ensina é maior do que aquele que fala em outro idioma, a não ser que aquele que fala em outro idioma intercede pela congregação e receba a edificação. Gente, esta Bíblia aqui, ó, pelo amor de Deus, se vocês acharem, vocês compram. Ó, lá tá, que fala em outras línguas. Aí a criatura vai entender. Nunca falei, Baruch Hashem. E olha que eu tentei, viu? Eu tentei, o pastor da igreja ficava assim, glorifica no meu ouvido, nos cultos de oração. Os cultos de oração da igreja lá, começava 8 horas da noite, terminava 3 horas da manhã. E eu joelhada no chão, cheio de reumatismo, o joelho doendo, joelhada no chão. E glória, 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 misericórdia, para poder conseguir falar. Eu não conseguia. Eu nunca gostei de mentira. Nunca gostei de mentira. Eu achava aquilo tão estranho, porque a pessoa falava saía daquela reunião ali, tava pecando, tava falando palavrão, tava... Gente! Não engana ninguém! Vamos acordar dessa bagunça! Chega, já tá no fim. Yeshua tá às portas. Baruch Hashem. Vamos ler a Brita Hadashah de uma forma correta. Não é outra língua estranha. É outro idioma. Se alguém quiser falar em outro idioma, que tenha alguém para interpretar. Tipo assim, vou dar um exemplo. Uma pessoa na sinagoga. Aqui é sinagoga, viu? Não é igreja, não. Igreja é
loucura também. É sinagoga, certo? Aí chega uma pessoa na sinagoga que fala inglês. Nós falamos tudo português aqui. Aí chega um que fala inglês e começa a falar inglês. Gente, não tem lógica, ninguém vai ser edificado. Ninguém vai ter compreensão do que ele falar. O shiur dele vai ficar à toa. Ele vai falar o shiur todinho e ninguém vai entender nada. Por isso que Shaul tá falando, gente, quem fala em outra língua é melhor, quem ensina a palavra, do que ficar falando em outro idioma. Shaul tá falando com os coríntios. Corinto era pessoas que estavam se convertendo em outro, é de Roma, falava outra língua, não falava hebraico. Certo? Aí chegavam lá e ia fazer o shiur em hebraico. Ou então, o povo de outra língua, lá, grego, sei lá, qualquer língua que não estava compreendendo. É melhor que ensine na língua nativa da pessoa. Que nem eu estou ensinando para vocês. Vamos supor, se eu falasse outra língua aqui, eu ia ter que procurar falar a língua em português, porque senão vocês não iam... Pra que ia servir esse vídeo? O texto é simples de compreender se você ler da forma correta. Baruch Hashem, vamos ver outro texto da Brit Hadashah que confunde as pessoas e que deixa nessa clipar é tão grande, meu pai, que as coisas parecem agora que a gente está com a purificação da Torá. É tão simples de compreender. Baruch Hashem, vamos ver outro texto. Baruch Hashem, vamos ler Atos, capítulo 10, o versículo 45. Vamos ver o versículo 44, 45 e 46 para compreender melhor. É bom ler o texto completo, né? Às vezes a gente lê um versículo só, não compreende. Baruch Hashem. Enquanto Kefa ainda dizia estas coisas, desceu Ruach HaKadosh sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que estavam de circuncisão, todos quantos tinham vindo com Kefa, maravilhavam-se de que sobre os estrangeiros se derramasse o dom do Ruach Kadosh, porque os ouviam falar línguas e magnificar Elohim. Respondeu então Kefa: pode alguém acaso recusar a água para que não sejam imergidos estes que, como nós, receberam o Ruach HaKadosh? Mandou que fossem imergidos em nome de Yeshua, o ungido. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Baruch Hashem. Outro texto aqui falando de línguas. Quando a gente lê aqui o texto, a gente consegue ligar. Estas pessoas, quando ouvem a Torá, a palavra do Eterno, através de Shimon Kefa, que é o Pedro, essas pessoas, elas fazem a renovação da aliança, como lá em Shavuot está acontecendo. Desce sobre elas também a manifestação do Ruach. E o Ruach, a gente sabe que manifesta na fala. E nisso, essas pessoas começam a falar em línguas como aconteceu com os Talmidim, línguas de outras nações. Por quê? Porque a Torá não é dada para um povo só. Toda vez que desce a Torá sobre alguém, a pessoa tem um ímpeto de espalhar a Torá para todo mundo. Não é assim que aconteceu com vocês? Está acontecendo comigo. Está acontecendo comigo. Vai acontecer com você. Está acontecendo com vocês também? Não tem vontade de sair falando para todo mundo? Gente, é bom demais. Não dá vontade de fazer isso? É o Ruach que está entrando na gente. A gente quer espalhar isso para todo mundo. Como aqui ao nosso redor todo mundo fala português, não tem por que eu sair por aí falando outra língua, porque não tem necessidade, ninguém nem vai entender. Não é verdade? Então a manifestação fica na língua nativa mesmo. Mas essa vontade de sair falando para todo mundo. Baruch Hashem. E outra coisa boa aqui que está falando que da Tevilá inicial para converter, né? Vamos ver, os que estavam com Kefa eram circuncidados. Bom falar isso aqui também. Porque o povo demoniza a circuncisão. Ah, não precisa, agora é circuncisão do coração. Circuncisão é um dos 613 mandamentos, tem que fazer. Eu não estou dizendo que é obrigada a fazer no primeiro dia. Não é obrigada a fazer no primeiro dia. Mas é algo que você tem que ir já planejando de fazer a sua circuncisão. Porque faz parte dos 613 mandamentos. Você vê aqui a situação aqui que aconteceu com eles, o Ruach Kadosh desceu sobre eles mesmo antes da circuncisão. Ou seja, não é que a circuncisão tem que ser feita para que aconteça a conversão. A conversão, ela vem antes mesmo da pessoa fazer a circuncisão na carne. Ou seja, a circuncisão do Ruach,
circuncisão baleve do coração, ela acontece primeiro. E aí é uma consequência a circuncisão da carne. Porque nós somos de uma família onde o patriarca principal, primordial, chamado Abraham, fez um pacto com o Eterno. E este pacto foi selado com a circuncisão dele na carne. É uma maneira de mostrar fisicamente que você tem um compromisso com o seu Criador, que você é filho de Abraham Avinu. A fé vem, a salvação vem pela fé, a fé de Abraham. Muito bonita, a salvação vem pela fé, a fé de Abraham. Romanos 4, lindo. Abraham pegou uma faca afiada e fez a própria circuncisão. Tá vendo aí a fé dele? Baruch Hashem. É por aí que vem a salvação mesmo. É uma mania de achar que salvação nem não fazer nada. Eu vou cruzar meus braços aqui. Eu vou ficar igual o povo da terra. Vou andar com a roupa que eles andam, vou fazer o que eles fazem, assim eu vou ter salvo, porque a salvação não é pelas obras, é igual a fé de Abraão. A fé sem obra é morta. Desse jeito. Baruch Hashem. Então, o que é que nós devemos fazer como os Yehudi que somos? E Baruch Hashem, que paramos de tomar o vinho de Adam, nós parou o vinho de Adam. E agora o que é que nós vamos fazer então? Nós vamos fazer entoar cânticos espirituais ao Eterno. Nada de bagunça, nada de línguas estranhas, estranha até para os anjos. Ah, mas fala a língua dos anjos. Vocês sabem qual é a língua dos anjos? Hebraico, Baruch Hashem. Então começa a falar hebraico, meu filho. Porque a língua dos anjos é o hebraico. Os sábios dizem que os anjos não entendem o aramaico. Meio estranho, né? Dizer que os anjos não entendem aramaico. Por favor, se o hebraico e o aramaico é praticamente a mesma coisa. A diferença é alguns sotaques, né? Vamos supor, e vamos botar um italiano e um português. Pouca coisa de diferente. É o hebraico e o aramaico. E os anjos não entendem? Eles entendem. Só que eles não vão atrapalhar uma reza em aramaico, ou um pedido em aramaico, ou uma ordem em aramaico, pelo fato de que o aramaico, ele tem... O hebraico, ele é para a direita, ó. E o aramaico é para a esquerda, a energia. Tudo que é para a esquerda, limpa. Você pega o pêndulo, Baruch Hashem, falando do pêndulo. Você faz o movimento para a esquerda e pede para mudar, para transmutar, para limpar. É assim que funciona, não é? Quem sabe trabalhar com o pêndulo. E para a direita é para colocar, para aquilo vir, aquilo baixar, aquilo acontecer. O hebraico é o para a direita, é para vir, para acontecer, para funcionar, para começar, a coisa começar a andar. Assim é o hebraico. E o aramaico é para limpar, purificar. E como os anjos, eles são retos, então quando a pessoa está purificada diante deles, eles não mexem com a pessoa. É isso, só isso. Olha o segredo aí. Baruch Hashem. Vamos ficar por aqui. Se tiver mais dúvidas sobre isso, entre em contato lá no grupo, ou deixa aqui o comentário. Deixa um shalom aqui pra mim saber que você viu o vídeo. Assista até o final sempre, hein? Baruch Hashem. Entre no canal, as outras playlists lá, ó. Comer, beber, da água da vida, da fonte. Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe todos vocês. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam.